Bom dia, Aline. Tudo bem? Bom dia, Lili. Bom dia, bom dia. Tá frio na Itália, Lili? Sim, Rogério, bastante. Agora, daqui para frente é só frio. Vamos lá, vamos falar hoje sobre gestão e liderança. Como que o dono da empresa deve pensar? Às vezes a minha aula, ela parece que eu estou falando para quem tem 10 funcionários. Mas você pega isso que eu estou falando e você pega tudo que eu estou falando e você traz para você, entendeu? Para sua empresa. Se é só você, coloca para você, como se você tivesse funcionários, um para cada coisa. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Quando eu viro assim, fica maior, né? Vocês estão vendo que eu estou compartilhando? Deixa eu ver se vocês viram meu bloco de notas aqui. Quando eu viro assim, ó, ele fica maior? Ou não? Fica de lado, né? Ah, legal. É isso aqui que eu preciso. No workshop, eu fiz um desenho e eu vou repetir esse desenho para vocês. O desenho que eu fiz foi o seguinte. Uma empresa, ela é composta de 5 pilares. O primeiro pilar é financeiro, que nós falamos ontem, ok? O segundo pilar, ele é pessoas, que nós falamos na segunda-feira. O terceiro pilar é processo, que é o que nós vamos falar hoje. E por último, é marketing e vendas. Ok? Esse é um pilar de uma empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele assim que fica maior. Então, lá em cima é financeiro, marketing e vendas, pessoas e processo. O primeiro pilar da empresa, lembra onde a gente mexeu? Nos custos. O dono foi lá, mexeu nos custos. Foi a aula de ontem. O segundo pilar que a gente mexeu foi no comercial.
O terceiro pilar que a gente mexeu na operação. E o quarto pilar que a gente mexeu na mão de obra. Nas pessoas e nos clientes. Então o dono foi lá e deu uma organizada aqui no financeiro. Certo? Depois o dono foi lá e deu uma organizada no marketing e vendas. Depois o dono foi lá e deu uma organizada no processo de entrega e nas pessoas. Rogério, você falou que era 5 pilares. Cadê o quinto? O quinto é você. Você é o dono. Onde você tem que ficar aqui, ó? O seu papel é papel do dono. Então, tudo que eu fiz ontem, você não pode se tornar um especialista. Tudo que a gente ensinou essa semana, você não pode se tornar um especialista em RH, porque senão você vai falar só de RH, só com pessoas. Você não pode ser o melhor vendedor da sua empresa. Você tem que pôr alguém para vender para você. Você não pode ser a única pessoa que entrega aquilo que foi vendido. Você tem que treinar alguém para entregar. Eu vou usar meu exemplo. Hoje, a minha empresa, eu sou o processo da minha empresa. Porque eu estou começando essa empresa. Eu estou treinando pessoas. A Paula não entrou ainda, mas a Perpétua está aqui, ó. Essas duas pessoas estão sendo treinadas por mim. Elas estão em todas as aulas. Por quê? Porque elas vão se tornar as melhores vendedoras da empresa. Porque elas vão assumir isso aqui, ó. Certo? Aline, você levantou a mão? Pode perguntar? Não? Foi sem querer? Ok. Se for perguntar, pode abrir o microfone e perguntar, tá liberado. Então, a Paula e a Perpétua, que são da minha equipe hoje, elas vão assumir esse papel aqui, ó. Papel do marketing e da vendas. Quem passa a estratégia? Eu, Rogério. Ó, eu tô no meio, ó. Eu sempre vou estar no meio. Então, elas vão fazer a prospecção, elas vão falar com os clientes, mas quem passa a estratégia? Eu. Elas vêm perguntar para mim. Não sou eu que faço, mas eu crio estratégia e passo para elas. Script. Monto script. Tá. Quem que vai criar? Quem que vai executar o processo? A entrega, a logística, tudo aquilo que nós fazemos nos nossos eventos. Paulo e Perpétua. Eu crio a estratégia e passo para elas. Aqui hoje eu estou entregando. Mas logo quem vai dar aula, a Paula acabou de entrar. Logo quem vai dar aula de vendas aqui na terça-feira vai ser a Perpétua. Quem vai dar aula de marketing vai ser a Paula. E vice-versa. Quem vai dar aula de gestão de pessoas vai ser elas, não vai ser mais eu. Eu só vou dar aula todos os dias na primeira consultoria. A segunda turma de consultoria, eu não vou dar mais aula. Porque eu estou criando um processo e eu tenho que estar aqui, ó. Eu tenho que formar pessoas. Eu tenho que estar no centro. Rogério, e as pessoas? Que é o processo, a operação. E as pessoas? Eu que formo. A aula de segunda-feira é para você formar seu time. E o financeiro? Por enquanto sou eu. Em breve vai ter alguém cuidando do financeiro. Mas quem vai criar as estratégias sou eu. O dono, ele nunca pode sair desse papel aqui, ó. Aqui é o lugar dele.
Porque o que acontece se o dono não delegar as funções e ficar preso nas funções? Um exemplo. Digamos que você precisa vender. Você sai do seu lugar de dono e senta na cadeira de vendedor. Você vem aqui para a cadeirinha de vendedor. Por quê? Você é o melhor. Aí você está aqui, ó, na cadeira de vendedor. O que acontece com o papel de dono? Fica vazio. Você não consegue criar estratégia, você não consegue entregar o que vendeu, você não consegue fazer nada. Você tem que ficar o tempo todo prospectando, o tempo todo ensinando, o tempo todo fazendo reunião, o tempo todo ajustando isso aqui. Porque você não tem o processo. O dono, quando ele é um treinador de pessoas que tem uma capacidade muito grande, você não ensina a pessoa pegando na mão dela e fazendo por ela. Esse é o papel do dono. O dono, ele nunca vai fazer pela pessoa. Nunca. Quem vai fazer vai ser a pessoa. O dono, ele passa a estratégia. Faz assim, assim, assim e solta a pessoa para fazer. Por isso que o dono não tem que ter medo, ele tem que ter uma boa gestão de errar. E do funcionário errar. E do colaborador errar. Que ele solta para fazer. Porque se o dono fizer, se o dono ficar lá todo dia, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso aconteceu comigo. Porque eu era um bom líder. Eu sou um bom líder. Mas na época que eu tinha empresa, eu estava lá todo dia. Eu era o primeiro que chegava. Eu era o motivo para eles trabalharem. Eu era o primeiro que chegava e o último que saía. De domingo a domingo. Então eu puxava a fila. Eu não era o dono. Eu não era esse cara aqui, ó. Financeiro, marketing, vendas, pessoas e processo. E aqui, dono. Só que eu não estava nesse papel. Eu era o número 1 aqui. Eu era o número 1 aqui. Eu era o número 1 aqui. E eu era o número 1 aqui. Eu era o melhor vendedor. Eu era o melhor financeiro. Eu era o melhor para comunicação com as pessoas. E eu era o melhor na entrega daquilo que eu fazia. Eu era o melhor cara da faca. Eu era o melhor desossador. Então eu ficava pulando por aqui. E de vez em quando eu criava alguma estratégia. Tá. Baseado nisso, quando eu comprei a segunda loja, automaticamente eu saí daqui. Eu saí daqui. Eu saí daqui. E eu saí daqui. E eu entrei aqui. Porque agora era só pelo WhatsApp, mensagem, ó, faz isso, faz isso. Só que o número 1 saiu daqui, o número 1 saiu daqui, o número 1 saiu daqui, o número 1 saiu daqui. O número 1 era eu. Eu era o processo. Sabe o que aconteceu com as vendas? Virou tudo de ponta cabeça. E o pior de tudo. Essa aqui foi a pior parte. Como eu era o líder, quando eu saí, alguém quis assumir o meu lugar. Eu era o líder, eu era o dono. Quando esse lugar aqui ficou vazio, algumas pessoas daqui quiseram assumir. Não, o preço tem que ser assim. Não, tem que fazer isso. Não, esse preço está errado. Vamos subir aqui, vamos diminuir aqui. Ah, não, vamos fazer uma promoção para esse cliente. Sem me consultar. O lugar de dono estava vazio. Alguém quis tomar.
A galera do marketing, que dava estratégia de marketing, começou a dar pitaco. Não, isso aqui tem que fazer assim, o Instagram tem que ser isso, você não pode postar isso, tem que fazer assim, essa foto tá feia, essa foto tá errada. Começaram a dar pitaco e começaram a ter atrito. O financeiro não podia liberar dinheiro, o marketing queria dinheiro. A operação, o processo, eles começaram a mudar a maneira como era entregue o produto, o serviço. A maneira como era manuseado o serviço. E começaram a quebrar regras. E as pessoas, que são os clientes e os funcionários, eles começaram a ter um atrito entre eles. Não era o mesmo atendimento, não era a mesma qualidade. E foi por quê? Por causa de uma coisa. Não tinha dono. Ficou uma empresa sem dono. Só que agora eu tinha duas empresas sem dono. Porque eu tinha comprado outra. Então eu não atendia nenhuma e nem outra. Eu perdi as duas. Fiquei com duas empresas sem dono. E a empresa sem dono não prospera. Empresa sem dono não vai. Porque tem que ter um cabeça. Rogério, como que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte. Eu vou apagar, senão eu vou encher meu bloco de notas. Vocês têm ideia quanto desenho tem aqui? Mas é muita coisa. Você faz o seguinte. Você é o dono, certo? Então, você pega alguém. Ah, Rogério, eu não tenho equipe. Vou falar para você que é sozinho. Financeiro é você quem faz. Marketing, vendas também, você quem faz. Espera aí que saiu aqui. O processo é você e as pessoas são você. A operação também é você. Rogério, o que eu devo fazer? Para cada setor, e você está aqui, ó, você é o dono. Você nunca pode sair desse papel. Esse é você. Para cada setor desse, eu tiro, quando eu sou sozinho, falar de mim, eu tenho um dia, ou um horário no dia, se você fizer isso todo dia, eu tenho um horário no dia para mexer com isso aqui. Quando é eu que faço. Eu crio a estratégia como dono. Estratégia para o financeiro. Eu crio uma estratégia para o financeiro, fazendo o papel de dono. Como dono, enxergando como dono. Eu crio a estratégia e escrevo. Aí, eu preciso executar essa estratégia. Eu vou lá no financeiro e executo. E volto para o papel de dono. Agora eu tenho que, lá no financeiro, o que eu posso mexer? Ah, eu preciso mexer aqui no marketing, tá gastando muito, tá isso. Eu faço aquele histórico de ontem, aquela aula de ontem, é o dono que faz. Onde eu mexo? Ah, eu mexo aqui? Tá. Quando eu sou sozinho, eu vou lá e executo. Precisa fazer uma venda? Eu faço. Só que eu já começo, se o negócio começar a aumentar, eu já começo a preparar alguém para fazer. Falar com as pessoas, fazer a gestão das pessoas, RH, falar com o cliente. Eu crio a estratégia como dono. E eu reservo um tempo, um dia da semana para falar com essas pessoas. Não é o tempo todo. Senão eu saio do papel de dono. E a entrega, Rogério, o operacional, a mão de obra, também. Eu crio as estratégias de como será entregue. Se eu sou sozinho, eu tiro um tempo para executar.
Certo? Então, baseado nisso, eu posso dividir o meu tempo da seguinte forma. Vou pegar por dia. Deixa eu só pegar uma água e já volto. Então, você pode pegar aqui por dia da semana. Você fala assim, eu vou fazer meu planejamento estratégico. Quando que eu faço isso? Se você trabalha no operacional a semana inteira, você pode tirar o domingo à tarde. Você tira o domingo. Então, o domingo é planejamento semanal. No domingo, você planeja a sua semana inteira. Esse é o papel do dono. Você planeja o que você vai fazer na segunda. Você planeja o que você vai fazer na terça. Você planeja o que você vai fazer na quarta. Você planeja o que você vai fazer na quinta. E você planeja o que você vai fazer na sexta. E você planeja o que você vai fazer no sábado. Esse é o papel do dono. O dono fala assim, e você escreve, segunda-feira, o cronograma. Segunda-feira. É dia de... Vou chutar aqui. Vocês querem falar aí para mim? Pode escrever no chat. Se quiser escrever no chat, pode. Segunda-feira, dia de fazer o quê? Dia de criar planejamento financeiro? Qual horário? Tá, vamos fazer primeiro os temas. Dia de criar planejamento financeiro? Segunda-feira? Ir no banco, ver o que caiu, o que não caiu, ligar nas maquininhas. Executa. Mas aí no domingo você faz um planejamento. De tal hora a tal hora eu vou fazer tal coisa, tá? Segunda-feira, dia de mexer com o financeiro. Na terça, é dia de mexer no marketing. Olhar a rede social, como é que está a divulgação, quem são os clientes, como que está, entendeu? E define horário para isso. Na quarta, é dia de ver a operação. Como que está sendo executado, se está do jeito que o cliente te pediu, pegar feedback, pegar exemplos, dar uma olhada como que está sendo a entrega daquilo que você está vendendo. O operacional. Na quinta, deixa eu colocar aqui, o que eu coloco na quinta? Na quinta, você vê a gestão pessoal. Mentalidade sua, mentalidade da equipe, dos clientes, como é que está sendo executado. Na sexta, você pode fazer testes de ideias novas. Certo? E no sábado, você pode fazer um relatório da semana. Do que foi executado, de como saiu. Tá, isso aqui é um processo, gente, de dono. Rogério, mas como que eu faço isso? No domingo, você define horários para isso acontecer. Por exemplo, você escreve o que você vai fazer e aí no domingo você vai fazer o seguinte, você vai fazer todo o horário. Então, segunda, de novo, terça,
quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, na segunda-feira, você vai definir um horário para você executar e mexer com o financeiro, para você ir no banco, para você ligar nas maquininhas da empresa e tal. Se você não precisa fazer o operacional, ou se você faz de manhã, você tem que executar num horário que você está tranquilo. Então, eu vou chutar um horário, você faz o seu aí. Das 9 a meio-dia, eu vou mexer só com financeiro. Então, eu coloco o horário e o que eu vou fazer. Entendeu? Na terça, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar o marketing. Então, na terça, eu vou olhar engajamento do Instagram, WhatsApp, Facebook, os anúncios, as propaganda, se tá legal, se as fotos estão boas. Quanto tempo eu vou gastar? Eu posso pôr o mesmo horário aqui, ó. Na terça, das 9 ao meio-dia. Não precisa mudar. Na quarta, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar o operacional. Como que está sendo a minha entrega? Como que eu estou entregando para o meu cliente? Está legal? O cliente está gostando? Eu vou mexer na minha entrega. Qual horário? Das 9 às 12. O que eu posso ajustar? E eu vou fazendo assim sucessivamente, para não ficar muito tempo aqui. Rogério, por que você colocou o domingo? Porque eu tenho que definir um horário para eu, que sou o dono, fazer o planejamento da semana. Qual horário é esse, Rogério? No domingo. Pode ser nesse mesmo horário ou pode ser outro horário. Você escolhe. Eu vou colocar o mesmo horário, das 9 às 12. Então, todos os dias da semana, eu acabei de criar aqui um cronograma. O primeiro, eu acabei de criar um cronograma para que eu possa executar as estratégias de dono. Então, qual que é o dia que eu vou ser o dono da empresa? No domingo, quando eu sou sozinho. Aliás, quando está liderando também. Eu vou ser o dono da empresa só no domingo, das 9 ao meio-dia. Rogério, e o restante aqui? O restante, quando eu sou sozinho, eu vou ficar no operacional, eu vou fazer, certo? Aliás, não só no domingo. Eu confundi aqui dono com liderança. Vocês lembram que eu falei para vocês, na aula passada, que o papel de dono ele é 10% da empresa? 90% você lidera? Então, quando que eu vou ser o dono da empresa? Todos os dias, das 9 ao meio-dia. Rogério, e o restante do horário? Vou escrever bem grandão para vocês entenderem aqui. Ó. No restante do tempo, de meio-dia até você fechar, você vai fazer o seguinte. Vou mudar vocês para cima aqui, que vocês ficaram para baixo.
No restante do tempo, o que você vai fazer? Você vai liderar. 90% do seu tempo é sendo líder e não sendo dono. Então, esse horário aqui, ó, eu sou o dono da empresa. Aqui eu vou cobrar, eu vou ser chato, eu vou mudar tudo, eu vou colocar regra. Só que lá no domingo, aqui, ó, esse trabalho que eu faço sozinho, que é esse aqui, ó. Planejamento semanal. Isso eu faço no domingo, das 9 ao meio-dia. Aí eu estou aqui. No domingo, das 9 ao meio-dia, eu estou aqui, ó. Fazendo todo o planejamento. Planejando tudo. Tá. E na segunda, das 9 ao meio-dia? Na terça, das 9 ao meio-dia? Na quarta, das 9 ao meio-dia? Na quinta, das 9 ao meio-dia? Na sexta? Eu vou dar uma passadinha por aqui. Das 9 ao meio-dia. Rogério, e o restante do tempo? O restante do tempo, eu vou liderar essa galera. Depois que eu faço essas reuniões estratégicas, que eu faço essas cobranças, aí eu coloco o uniforme, boné na cabeça e vou fazer o seguinte. O que eu mais sei fazer. Eu vou ensinar a fazer isso. Ok? Então, esse é o planejamento. O dono ele tem que planejar. Tirar um dia da semana para planejar. Estabelecer os horários que ele vai ser o dono da empresa. Fazer isso acontecer. Olha que desenho feio. Rabiscado. Tem que fazer isso acontecer. E depois vender. Porque a empresa ela precisa de vendas. Rogério, eu sou sozinho. Então vai vender. Você. Rogério, tem um comercial. Vai ensinar o seu comercial a vender. Vai liderar. Vai tirar dúvidas. Pergunta. E aí, o que o cliente falou? Como que ele falou? Aí você vai liderar. Ó, vender, liderar, ensinar. É o resto do tempo. Então, o dono, ele tem que ter muito claro isso aqui, ó. 10% sendo dono. Planejando, executando, cobrando. Certo? O restante do tempo, ele vai liderar a equipe. Ele vai liderar o negócio. Ele vai fazer a roda girar.
Então, eu planejo, igual vocês aqui, ó. Vocês estão nessa aula aqui como donos. Vocês estão planejando aqui. Estou vendo a Lili escrevendo tudo ali, ó. Planejamento. E depois, execução, gente. Não adianta nada você sair 8h30 daqui e continuar a sua vida normal. Tem que executar. Você tem que ver o que foi falado, assistir às aulas e execução. Fazer, errar, testar. Lembra que eu falei que eu coloquei um teste aqui, ó? Ó, na sexta-feira. Na sexta-feira, testa. Entendeu? Testar de tudo. Ok? Eu quero abrir para vocês, porque essa aula é bem complexa. Eu quero abrir para vocês fazer perguntas desse assunto. Porque eu sei que ele é um assunto complexo. Você saber essa separação de liderança e a separação de ser o dono. Não é fácil você conseguir conciliar isso. O dia que você é o dono e o dia que você lidera. Eu quero abrir para vocês tirarem dúvidas. Vai ser mais uma aula de pergunta e resposta. Quais são as dúvidas que vocês têm com relação a isso que eu falei hoje? Qual que é a parte mais difícil? Quem vai ser o primeiro? Ou a primeira? Aline, quer falar? Consegue? Pode ser pelo chat. Gedeão, eu sei que está trabalhando, mas se conseguir falar, não precisa abrir a câmera não, só o microfone. Não? Elisama, você tem liberdade para falar, tá? Ficou alguma dúvida? Lili? Não, não ficou nenhuma dúvida, ao contrário, porque trabalhar de casa é um pouco difícil, porque você está em casa e você sabe que mulher é assim, né? Quer deixar sempre tudo organizado, limpo. Então, como eu trabalho, fico vendo tudo às vezes fora do lugar, isso me atrapalha, porque daí eu não consigo focar no meu trabalho, porque eu realmente não fiz todo esse planejamento com tempo, hora da semana que eu tenho que fazer. Essa aula para mim hoje foi incrível. Em casa, Lili, é assim. Primeiro que o nosso cérebro, ele... Olha para você ver como que é importante a pergunta, né? O nosso cérebro, ele se aconchega com os lugares. O cérebro, ele é muito visionário. E quando você trabalha de casa, isso acontece comigo, tá? Quando eu estou em casa, a minha produção cai 40%. Eu posso estar sozinho aqui. Quando eu saio daqui e vou para um escritório, eu vou para um home office, por exemplo, aumenta 100% a produção. Porque eu estou num ambiente de trabalho. Agora, quando eu estou trabalhando no meu ambiente de casa, aí eu vou na geladeira, aí eu vou fazer alguma coisa, e assim vai. Eu não estou trabalhando, eu estou de folga. Então, trabalhar de casa é um desafio. O que eu aconselho você fazer? O marido da minha cunhada, ele fez um negócio interessante. Ele trabalha de casa. E ele tem na sacada, assim, a sacada é toda de vidro. O que ele fez? Ele montou um escritório na sacada. Então ele levanta, toma o café dele, e aí ele vai para o escritório, que fica na sacada da casa. Ele entra, fecha a porta e ele vai trabalhar. Não tem geladeira. Não tem televisão, não tem nada. Ele só sai de lá quando ele termina. Então, monte um ambiente na sua casa, vê se você consegue fazer isso.
que seja um ambiente de trabalho, um escritório. Porque o cérebro ele vai sempre sabotar, dependendo do ambiente que você está. Então, para ser o dono da empresa, você não pode trabalhar de casa, tem que criar um ambiente de trabalho. Ok? Você vai ver que vai mudar o jogo. Ok, obrigada, Rogério. Em fato, uma das coisas que eu estou fazendo é isso. Já a mesa aqui, já nem como mais nela, porque ela está montada como um escritório. Mas precisa deixar mais com o espírito ainda de empresa onde que eu estou trabalhando, porque a mente é incrível. Eu estou aqui, daqui a pouco o meu corpo está em outro lugar da casa, menos aonde tinha que estar. Exatamente. Então, assim, isso que eu trouxe para vocês, eu vou trazer aqui 10 tópicos. Depois eu posso até mandar isso, mas se vocês quiserem anotar, 10 tópicos que fazem papéis de dono, né? O primeiro tópico acho que eu já falei isso na semana passada, deixa eu partir para o 11 aqui. Ó, ética empresarial. O que é isso? Ética empresarial. É integridade na empresa. O dono, quando você for fazer um planejamento, você vai colocar essas regras nesse planejamento. Regra nos negócios, regras na empresa, os princípios e valores da empresa, todas as operações e transações. Qual que é a ética desse negócio? Certo? O segundo tópico é adaptabilidade. Deixa eu escrever no chat aqui. Ou, Paula, se você conseguir escrever, por favor, ou a Perpétua. Número 1, tópico 1. Ética empresarial. Tópico 2, adaptabilidade. É estar aberto a mudanças no mercado e na indústria. Isso aqui, gente. Rogério, repete para mim, por favor. 2, adaptabilidade. O primeiro. O primeiro é ética empresarial. É você estar sempre, o dono, ele tem que estar sempre buscando novas conexões, novas fontes de negócio. Ele tem que estar sempre criando estratégias. E onde ele vai criar essas estratégias? Como ele vai fazer isso? Fazendo toda a gestão. Ele tem que ser adaptável ao mercado. Adaptabilidade é isso, é você ser adaptável ao mercado. Se o mercado mudou, mesmo que você esteja fazendo tudo perfeito, se o mercado mudou, você vai ter problema. Você tem que acompanhar o mercado. Então, você tem que estar sempre sendo orientado, você tem que estar sempre buscando, estar acompanhando o mercado. Como que o mercado está fazendo? Para onde que está indo? Sempre no seu nicho, no seu ramo. Como que o mercado está mudando? Qual que é a mudança que está acontecendo? Senão você fica para trás. Você fica atrasado. Entendeu? Terceiro tópico. Gestão de tempo. Foi a aula de hoje. Que é você criar um fluxograma, um processo de adaptação na semana. Horários. Estabelecer uma cultura, olha lá, dominar a arte da gestão do tempo para otimizar a eficiência, produtividade e alcançar objetivos dentro dos prazos estabelecidos.
Eu costumo falar, gente, é até estranho falar isso, pessoas falam gestão de tempo, mas não tem como você fazer a gestão do tempo. Você faz a gestão das tarefas, porque o tempo é o mesmo. É 24 horas por dia. Ponto final. Agora, o que, que eu faço nas 24 horas? Quando você começa a fazer toda essa gestão, você faz aquilo que eu coloquei ontem na aula. Você faturava 100 mil em 30 dias, agora você está faturando 100 mil em 20 dias. Você ajusta a operação para fazer no menor tempo possível. Isso aumenta faturamento, aumenta a margem, aumenta lucro. Isso é gestão de tempo, mas na verdade é gestão de tarefas. Como eu executo? O que eu posso fazer mais rápido? O que dá para fazer mais rápido? Gestão de tarefas. Quinto, feedback construtivo. Estabelecer uma cultura de feedback construtivo, promovendo o crescimento individual e coletivo dentro da equipe. Quando você tem uma equipe e você vai gerenciar essa equipe, você tem que ter os feedbacks construtivos. Você tem que ter um gráfico para o colaborador conhecer o crescimento dele, saber quanto ele cresceu, saber de onde ele saiu e aonde ele chegou. Ele tem que acompanhar isso no gráfico. E isso é feito através de feedbacks. Você vai colhendo os feedbacks e você vai avaliando o crescimento, porque a pessoa não vê ela crescer. Quem vê é o dono. O dono observa o comportamento, as características, o aprendizado, e o dono vê o crescimento. Certo? Networking. Esse aqui é importantíssimo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Construir e cultivar relacionamentos sólidos. Construir e cultivar relacionamentos sólidos na indústria, facilitando colaborações estratégicas e oportunidades de negócio. Quando você não faz networking, você fica atrasado. Como que você vai acompanhar o mercado se você não faz networking? Você não está por dentro do que está acontecendo. Então, network é de extrema importância. Responsabilidade social. Integrar práticas socialmente responsáveis, contribuindo para a comunidade e adotando medidas sustentáveis. A responsabilidade do dono, ela não é só ser responsável por ele. O dono, ele é responsável pela empresa. Então, assim, tudo que acontece na empresa, a responsabilidade é do dono. O dono, ele nunca pode culpar ninguém e ele não pode culpar nada pelos erros na empresa. A culpa é do dono, a responsabilidade é dele. Se a empresa... E uma coisa muito interessante, eu não lembro nem com quem que eu aprendi isso, mas isso aqui é algo muito interessante. Se a empresa deu certo, prosperou, o mérito... Eu vou até escrever isso aqui, gente. O mérito é de todos, da equipe. Certo? Se a empresa deu certo, se prosperou, se rompeu, se foi, se cresceu, é mérito da equipe, porque tem uma equipe muito bem estruturada. E se a empresa deu errado? Se quebrou, se não está prosperando, se está dando errado. De quem é a responsabilidade? Do dono. Então, o que acontece de errado, o que acontece de ruim na empresa, total responsabilidade do dono, que não tem uma boa gestão, que não tem um processo e que não está executando o papel de dono. E se a empresa prosperou e deu certo? São as estratégias do dono
executadas por uma equipe muito bem estruturada, muito bem treinada, muito bem liderada. Então, se a empresa prosperou, mérito da equipe. Parabéns para a equipe. Se deu errado, responsabilidade do dono. A equipe não tem culpa. Se deu errado é porque não tem um dono executando. Um exemplo. Quando eu cresci na minha empresa, bati o topo, mérito da equipe. Eu tinha uma equipe muito bem estruturada. Uma equipe que executava. Eles iam para cima, eles vendiam, eles eram bons. Só que quem errou? A equipe? Não. Quem errou foi o dono, que não estabeleceu um processo para a equipe executar. Talvez por orgulho, talvez por mérito, ego, queria sempre ser o melhor. E deixa eu te falar, você que é dono, você precisa colocar pessoas melhores do que você para executar as tarefas que você criar a estratégia. Vai ser sempre assim. Você nunca pode ser o melhor. Você tem que saber tudo, mas você tem que colocar pessoas profissionais. Lembra que eu falei no workshop? Você cria um processo extraordinário e você coloca pessoas para executar esse processo. Especialistas para executar esse processo. Certo? Então você não precisa ser o especialista. Um exemplo, o Flávio Augusto, quando ele abriu a escola de inglês, ele não sabia nada de inglês. O que ele fez? Como que um dono de uma escola de inglês não fala inglês? Ele não precisa. Ele contrata um professor de inglês, vende a inscrição e coloca o professor, paga o professor para dar as aulas de inglês para os alunos. Um dono de hospital não precisa ser o melhor médico. Ele constrói o hospital e ele contrata os melhores médicos para atender os pacientes. Entendeu? Ele tem que entender do assunto. Entender de gestão, entender de processo, como funciona o processo de um hospital. Mas ele não precisa ser o médico. Quem tem que ser o médico? O diretor do hospital. Ok? Padaria, por exemplo. O Gedeão que é de padaria. Você não precisa ser o padeiro. Você não precisa ser o chefe de cozinha. Você contrata alguém que seja especialista na área. E aí você cria as estratégias e passa para a pessoa. Porque quando você é o especialista, você é a pessoa, o que mais sabe. O que acontece? Você sai do papel de dono e vai para a operação. Aí não tem estratégia. A estratégia está na sua cabeça. Você faz conforme você acha que deve fazer. Só que você não escreve isso, você não coloca isso para ninguém fazer. E as pessoas vão fazendo porque você está fazendo. Eu era assim. A estratégia estava na minha cabeça. Eu nunca escrevia as estratégias. E eu não falava para ninguém fazer. Eles iam falar, o que eu faço agora, Rogério? Faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que não tinha um cronograma. Quando eu saí, eu levei a estratégia embora. Esse é a empresa que contrata vendedor ou profissional. Acontece muito esse erro. Você contrata um profissional, ele é muito bom. Excelente. Só para você ter ideia, digamos que isso aqui é muito bom, gente. Deixa eu entrar aqui de novo. Pronto. Ó, esse é o perigo de você ser o especialista.
Você é o dono, certo? Então, quando você é o especialista, quando você é o especialista no financeiro, você quer ficar só lá. Por quê? Quando você chega no financeiro, diminui custo, aumenta a receita, sobra mais dinheiro. Então você não quer sair de lá. Você é o especialista no financeiro. Só que você não pode ser o especialista lá. Por um período de tempo, sim. Mas depois coloca alguém para fazer. Não pode ser você. Você não pode ser o especialista. Você tem que ser o estrategista. Passa a estratégia e cria. Se você é o melhor vendedor, o que acontece com suas vendas? Aumenta. Só que quando você sai das vendas e vai criar estratégia, o que acontece com as vendas? Diminui. Então você não pode ser o melhor vendedor da sua empresa. Você tem que ser o melhor estrategista em marketing e vendas. Quando você vai executar uma operação, se for um serviço, fazer uma entrega desse serviço que foi vendido, você não pode ser o melhor. Porque você é o dono. Você tem que ser o estrategista. Certo? Você não pode ser o melhor. Porque quando você sair dessa operação aqui, a qualidade vai cair. Porque você é o melhor. Então você tem que colocar alguém melhor que você para fazer. Você tem que ser o melhor na estratégia, não na execução. Na liderança das pessoas e dos clientes, você não pode ser o melhor. Você tem que ter um gestor, um líder. Um líder para isso. Se você for o melhor, o dia que você sair daqui, essa liderança vai cair. E aí o que acontece? É aqui que está o problema. Quando você... Digamos que você tem um faturamento de 100 mil reais. Certo? Só que você é a pessoa que faz isso. Se você não... E aí você tem um custo de 70. Só que você não tem tempo aqui, ó. Por quê? Porque você é o processo. Aí você vai fazer as estratégias que eu passei hoje para você. Só que você não tem ninguém para executar esse trabalho. Sabe o que vai acontecer com suas vendas? Quando você sair dessa cadeira aqui de vendedor, suas vendas vão cair pela metade. Por quê? Você saiu do papel de vendedor. Vai cair pela metade. Rogério, e o custo? Continua o mesmo. Ao prejuízo. 20 mil negativo. Então, como que eu faço para eu começar a executar isso? Se você é o melhor da sua empresa, o seu faturamento está em 100 mil, e é você que faz, você vai demorar um tempinho. Porque você tem que criar alguém, uma equipe, alguém para bater esse faturamento sem você. Você, aos poucos, você vai criando alguém para você sair dessa função de vendedor, manter o faturamento, porém sendo executado por um time.
Porque o custo é o mesmo. Quando você consegue fazer isso, e está naquele planejamento que eu passei para vocês no começo da aula, no domingo você vai fazer esse planejamento. Quantos dias você... Quem é a pessoa? E quantos dias, quanto tempo vai demorar para essa pessoa assumir a sua função de dono? Tem que treinar. Treinar essa pessoa para ela assumir essa função. E aí você sai. Quando ela atingir o faturamento que você faz, quando ela atingir o faturamento que era seu, aí você sai. Aí você criou um processo. Porque está rodando sozinho. E você está aqui. Só olhando de fora. Só dando estratégia. Faz assim, melhor aqui. Quando isso acontece, você consegue sair desse operacional de vendedor. Agora existe uma entrega. Essa entrega, ela é 100%. A entrega é 100%. Só que quem faz a entrega? O dono. Se o dono sair dessa entrega, o que vai acontecer? Essa entrega, ela vai cair para 50%. Por quê? Quem vai entregar? No lugar do dono. Quando isso acontece, essa entrega cai dessa maneira, o seu faturamento era 100, a entrega era 100%, o custo era 70. Ok? Você executando. Quando você sai daqui, o que vai acontecer? O faturamento, que era 100, cai pela metade. Por quê? A entrega não está sendo genuína. O cliente não está recebendo o que ele comprou. Está ficando pelo caminho. Não é o mesmo produto. Perdeu qualidade. O cliente está frustrado. Começa os pedidos de estorno. Começa as devoluções. O custo era quanto? 70? Sabe o que vai acontecer com o custo? Vai para 100. Resumindo, você acabou de quebrar. Rogério, para que isso não aconteça, eu fiz a mesma coisa lá, por isso precisa ter planejamento. Você vai mexer numa coisa de cada vez. A minha entrega, ela é 100%. Porém, sou eu que estou entregando. Ok? Então eu pego alguém e coloco do meu lado para que essa pessoa ou esse time consiga atingir
os mesmos 100% de entrega que eu faço. Quando o meu time estiver entregando 100%, assim como eu entrego 100%, eu saio do operacional. Agora eu saí das vendas e eu saí do operacional. Agora eu só estou com a gestão de pessoas e o financeiro. E assim por diante. Não muda nada. Aqui, ó, de novo. O meu financeiro, ele está sendo executado 100%. Por quê? Eu sou o dono. O ciclo se repete. Vocês estão associando a aula de ontem com a aula de hoje? Você viu que é parecido? Eu mexo numa coisa de cada vez. Isso é processo de empresa. Eu não vou bagunçar tudo. Eu mexo numa coisa, deixo boa, ok, rodou sozinho, tchau. Eu mexo em outra coisa. Aqui é só limitar. Por que o meu financeiro ele está 100% redondinho? Porque eu sou o dono. Eu sei como fazer. Se eu delego o meu financeiro para um... Pode ser um profissional de finanças. O cara estudou finanças. Só que ele não conhece a estratégia da minha empresa. Ele não sabe como que minha empresa funciona. Em um mês eu fico no vermelho. Então, para que isso não aconteça, o que eu faço? O meu financeiro, ele está bonitinho. Ele está 100% porque eu sou o dono. Porque é o dono que está executando. Então, o dono sabe o que fazer. Tem as estratégias certas. Eu contrato alguém, eu coloco um time ou uma pessoa, vou pôr pessoa aqui. Eu coloco um profissional de finanças. Só que eu acompanho esse profissional durante um período de tempo até esse profissional atingir ou mais do que isso. O mesmo que eu. Ele não vai liberar dinheiro para o marketing de qualquer jeito. Ele vai economizar, ele vai enxugar custo, ele não vai esbanjar dinheiro. Ele não vai pagar sem perguntar. Ele vai negociar. E de repente eu tenho um financeiro rodando 100%. Eu saio do financeiro. Agora eu fiquei só com o RH. O RH, as pessoas, ele roda bonitinho. Porque quem que faz a gestão das pessoas? Sou eu. Eu sou 90% líder. O tempo todo, 90% do tempo eu sou líder. Eu estou liderando essa equipe. Eu estou liderando essas pessoas. Eu estou falando com meus clientes. Então está 100%. O relacionamento está 100%. Só que se eu saio daqui e deixo alguém para fazer, cai pela metade. Isso aqui, gente, tudo que cai pela metade, ele impacta na minha receita, na minha entrada, porém ele aumenta custo. Toda queda na minha empresa, que não seja estratégia minha, anotem isso. Tudo aquilo que tem uma queda na minha empresa, que não for uma estratégia minha para reduzir, se não for uma estratégia do dono para reduzir, vai dar prejuízo. Queda de faturamento, se não for estratégico, vai dar prejuízo. Diminuição de colaborador, se não for estratégico, vai dar prejuízo. Diminuição de clientes, se não for estratégico, vai dar prejuízo. Redução de custo, sem estratégia, dá prejuízo, tá? Talvez você corte um custo que não pode cortar. Dá prejuízo. Certo? Então, o que eu faço? No RH, a minha entrega, ela tá 100%.
porque eu sou o dono. É o mesmo processo. Aí o que eu faço? Eu coloco um gestor de pessoas, um líder, um profissional em pessoas. E eu pego na mão dele, junto com ele, para que esse departamento da minha empresa chegue no 100%, assim como eu faço chegar. Vocês notaram que quando eu coloco alguém e essa pessoa atinge esse departamento, na mesma medida que eu faço, eu posso ir para a praia? Porque tem alguém fazendo. Então, para a gente finalizar a aula, financeiro, marketing, vendas, pessoas, processo, dono. Quando eu sou sozinho, o que eu faço? Eu trabalho um pouco a mais para dar conta disso aqui. Só que eu não consigo aumentar o faturamento. Meu faturamento bate no platô, não tem como aumentar. Um exemplo, se eu sou sozinho, como que eu vou atender 100 empresas? Não tem como atender 100 empresas. Eu vou atender no máximo 20, e olhe lá, sozinho. Mas se eu tenho um time me ajudando, se eu tenho 5 pessoas me ajudando, eu atingo 100 empresas. Meu faturamento, bum. Faturamento atendendo 20 empresas é um. Faturamento atendendo 100 empresas é outro. Para isso eu preciso de um time. Então o que eu faço? Eu vou por departamento. Entendeu? Primeiro departamento que eu mexo, para ele rodar sozinho, é criando processo, planilha, deixando tudo bonitinho. Que não vai precisar de mim, não vai precisar eu pensar. Eu saio do papel de dono, dou um pulinho no financeiro e digito os números, mas já tem um processo rodando. Automaticamente ele dá todo o histórico para mim. Então, o meu financeiro ele roda 100% sem precisar de mim, porque já tem um processo pronto para isso. O financeiro está rodando, está legal, já sei quanto que eu gasto, tudo. Agora eu vou fazer isso aqui rodar. As vendas. Marketing e vendas. E eu estou batalhando para isso rodar 100%. Quando rodar 100%, eu não vou precisar vender mais. Porque eu vou ter um time vendendo. E eu volto para cá. Agora, o time vendeu, a entrega é minha ainda. O processo operacional é meu. Eu coloco alguém aqui para que esse processo chegue a 100%. Quando eu faço isso, eu volto para cá. Papel de dono. E depois eu faço o RH, ou a gestão de pessoas. Peraí que saiu aqui. Eu faço com que o RH, ou a gestão das pessoas, chegue a 100%. Conseguiram entender isso? Eu dou um pulinho em cada setor da minha empresa. E vou ajustando para que ela chegue num 100% como se eu estivesse lá. O tempo todo. Só que eu não preciso estar lá o tempo todo. Isso tem que rodar sozinho. Aí sim eu criei um processo. Então o que vocês vão fazer? Revisar essa aula. Planejar. Domingo é dia de planejamento. Vocês podem fazer isso. Não é regra isso aqui. Fazer aquele planejamento que eu falei. Desde domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá? Fazer toda essa revisão.
de tudo isso e começar a executar. Ok? Planilhar. Na aula individual eu passo planilhas para vocês. E a gestão lá no Trello, o CRM no Trello. E é só executar. Ficou claro essa aula? Ou está ficando muito complexo? A gente está entrando nos assuntos muito complexos, né? Mas é assim mesmo. Para ser o dono da empresa precisa isso. A gente está só começando, gente. É a segunda semana de consultoria. Nós temos 26 semanas. Ainda temos 24 semanas pela frente. É muita coisa. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Ontem eu fiquei offline, eu não consegui responder ninguém ontem. Vou ver as mensagens hoje, tá? Para responder todo mundo hoje. Vou ficar um pouquinho sem tempo, porque está chegando o evento presencial. O evento agora, final de semana, a imersão MGV. Vai ser agora nesse final de semana, e aí fica bem corrido, um pouquinho corrido para organizar tudo, para sair perfeito. Tá bom? Dúvidas? Quem quer perguntar? Quem quer fazer perguntas? Pode mandar no chat, se quiser. Eu falei todos os tópicos? Nem cheguei a falar todos os tópicos, né? Não deu nem tempo. Responsabilidade social, gerenciamento de riscos, foco no cliente interno, aprimoramento contínuo. Tá, eu falo na próxima aula o restante aqui. Hoje não vai dar tempo, não. Ok, gente? Já que não tem pergunta, desejo uma boa semana, um bom final de semana. Voltamos amanhã com a aula de marketing. Tragam dúvidas. Anotem durante o dia, nossa, como que eu posso fazer o meu marketing? Será que estou fazendo certo? Será que estou divulgando certo? Será que eu estou colocando na plataforma certa? Tragam as dúvidas amanhã. Essa aula é para vocês tirarem dúvidas. Eu sei que é muito conteúdo, é muita informação, você fica, meu Deus do céu, de onde que o Rogério está tirando tudo isso? É muita informação, mas tem que fazer pergunta, tem que questionar. Tá bom? Voltamos amanhã. Obrigado, Deus abençoe, boa semana.